Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e aprimorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar sobre o que a faculdade não te ensinou sobre ser professor. Que professor é uma das profissões mais importantes que existem, eu acho que ninguém discorda. Afinal, essa é a profissão que forma pessoas que vão atuar em outras profissões. E além disso, os professores eles atuam em todos os lugares possíveis e encaram diferentes realidades e desafios dependendo do contexto onde ele está inserido. E por causa disso, tem algumas coisas muito importantes que todo professor deveria saber para desempenhar um bom trabalho em qualquer situação. E muitas vezes, a formação inicial da licenciatura não aborda esses assuntos com os graduandos. Mas então o que a faculdade ensina? Em primeiro lugar, ela ensina a base teórica para que a gente consiga atuar em sala de aula. As fases do desenvolvimento cognitivo, para que a gente consiga adaptar as atividades e a nossa prática pedagógica de acordo com a idade dos alunos que a gente vai trabalhar. A faculdade também nos ensina as teorias de aprendizagem que são responsáveis por fazer um melhor ou um pior trabalho aí com os estudantes. Então a gente consegue pegar alguns insights, ver se os alunos eles aprendem por associação, em grupos melhor com os alunos ou não. Então essa base teórica de teorias de aprendizagem vai ajudar também bastante a gente a desenvolver a nossa atividade como professor e oferecer um ensino de qualidade para os nossos alunos. Além disso, a gente tem que entender também como funciona a legislação educacional no país onde a gente vive. Então, como funcionam as escolas, quais que são as diretrizes para essas escolas funcionarem, quais que são as leis que regem também o trabalho do professor dentro de sala de aula. Então toda essa parte da legislação educacional também é abordada dentro da faculdade. E além disso, ainda dentro dessa parte da pedagogia, a gente também aprende um pouco sobre história e filosofia da educação, Como que aconteceu esse desenvolvimento da educação pública, privada, em cada país, qual que é o propósito de educar, ou de nós como professores, qual que é a nossa missão ali dentro de sala de aula com os estudantes. É só passar o conteúdo? Tem alguma coisa a mais? A gente precisa passar valores? Então tem toda essa discussão também dentro da parte da filosofia, que é bem interessante e que todo professor deveria pelo menos ter parado para pensar um pouquinho fora da faculdade também, não apenas quando você está em formação. Além disso, a faculdade ela também ensina os conteúdos que a gente vai trabalhar com os alunos, de acordo aí com a disciplina e com a área de atuação que você escolheu. Se a pedagogia é algo mais generalista, para trabalhar com crianças, aí tu vai pegar disciplinas de português, matemática, história, geografia, porque é só um professor para todas as disciplinas, ou então quando você se especializa em alguma disciplina, como no meu caso, eu me formei em física, então a gente foca nessa área, nessa disciplina específica, os conhecimentos da física, ou da geografia, ou da história, e por aí vai. E além dessa parte da pedagogia e dos conteúdos, a gente também aprende o método científico e a pesquisa acadêmica dentro da faculdade, que é algo extremamente importante, que muitos professores acabam ao longo da sua carreira deixando de lado, mas que para mim é o suprassumo, digamos assim, daquilo que tu aprende na faculdade, porque tu aprende exatamente como o conhecimento ele é produzido e como tu também pode fazer isso, não só por conta própria, você pesquisando, mas também como trabalhar isso com os estudantes dentro de sala de aula para desenvolver habilidades de pesquisa, de resolução de problemas e também de texto, de produção textual, de interpretação. Tem várias habilidades que você pode desenvolver aí nos estudantes utilizando o método científico e a pesquisa acadêmica. Beleza, isso aí é o que a faculdade ensina pra gente, mas como é que é a realidade do professor no Brasil? Em primeiro lugar, vamos falar de um órgão extremamente importante, extremamente influente na nossa profissão, que é o MEC. O MEC, o Ministério da Educação, ele tem algumas vantagens e tem vários problemas também que impactam no nosso trabalho diretamente e também na qualidade do ensino que é oferecido para as pessoas no Brasil. Primeiro de tudo, o MEC, ele centraliza todas as decisões de educação. Sobra muito pouco para estados e municípios ou redes particulares também decidirem a respeito do seu próprio funcionamento ali interno, do currículo, do que eles vão fazer e como eles vão funcionar. Então, essa padronização, ela acaba impedindo a inovação e também gera muita dificuldade em atender demandas locais. Isso por uma parte é positivo, porque acaba padronizando os conteúdos que vão ser cobrados lá na frente, em Enem, em vestibulares, em provas, para acessar o nível superior de ensino, mas também gera muitos prejuízos, porque escolas que querem fazer algo diferente na sua rotina, querem mudar um pouco a estrutura da escola, a forma de abordagem, os conteúdos a serem trabalhados são impedidas justamente por conta dessa padronização. Então, essa é a parte que impede a inovação. Como é que tu vai gerar alguma coisa nova se tu nunca testou? Você não tem como testar, se tu é proibido de testar. Então, esse é um dos maiores problemas do MEC, no meu ponto de vista, enquanto
professor que atuo dentro de sala de aula e tenho que seguir as diretrizes colocadas por ele. Então o maior problema aí, na minha visão, é esse engessamento do ensino que impede professores, gestão, né, e a própria instituição escolar de inovar, de testar coisas novas, ver o que funciona, ver o que não funciona. E aí cada escola funcionaria mais ou menos como um laboratório, né? Uma se inspirando na outra, nos projetos que deram certo em uma escola, aí seriam aproveitados em outras, ou não, porque falharam, então vai ver os resultados e aí tu consegue ter um parâmetro, né, de comparação. Aqui não, aqui são todas funcionam mais ou menos no mesmo estilo, tem algumas que tem uma performance melhor, tem algumas que tem uma performance pior, mas não tem muita coisa para ajustar ali, né? Claro, vão ter alguns processos internos que podem ser um pouco mais eficientes, questão de disciplina, de rigidez dentro de sala de aula, recursos tecnológicos que tu pode utilizar, mas ainda assim é muito restrito a questão da inovação dentro de sala de aula por conta dessa padronização do MEC. E além disso, a burocracia para abrir e manter escolas é imensa, envolve um alto custo de operação porque você tem que cumprir uma série de exigências que vem lá do MEC. Então, se você quiser fazer alguma coisa um pouco mais simples para uma população que não tem um alto poder aquisitivo, mas que quer estudar em uma escola diferente, em uma escola particular, você não consegue. Por quê? Porque toda a parede lá da cozinha tem que ser azulejada, os materiais que vão ser utilizados, eles têm que seguir um certo padrão e isso envolve custos. Sempre que você coloca uma regra impositiva, você obriga a pessoa a fazer daquela determinada forma, tu tá impedindo que ela possa economizar em alguma coisa, que ela possa encontrar uma alternativa para baixar os seus custos de operação e mesmo assim conseguir oferecer um ensino de qualidade. Gente, olha só, não estou defendendo aqui que as escolas joguem o custo lá para baixo e ofereçam um péssimo ensino. Não, o que acontece é que quando você abre a possibilidade de diferentes escolas trabalharem de diferentes maneiras, você também abre a possibilidade das pessoas escolherem aquela que se adequa mais à sua visão de mundo, às suas condições financeiras. Então, se você não gosta daquela escola que não tem lá azulejo na cozinha, que não é toda bonitinha a parte do refeitório, beleza, paga um pouco mais e vai para uma outra escola. A questão é escolha. Tu dá liberdade de escolha para a família e para o estudante decidir aonde que ele quer estudar. Só que se você for seguir todas as regras, todas as exigências que são exigidas hoje, né, pelo MEC, se torna inviável a operação para muitos casos, para muitas famílias, para muitas faixas de renda aí, não vai ser possível acessar essas escolas, porque o custo delas é muito alto. Então, se você diminui a burocracia, diminui as exigências, isso acaba dando mais oportunidade para que outras pessoas também possam acessar esse tipo de escola, né, privada, no caso. Além disso, tem a questão do investimento em educação, que o Brasil é um dos países que mais investe no mundo em educação, proporcionalmente ao PIB, né? São 6% do PIB de investimento, mas ele investe mal. A gente está em 54º lugar no PISA, né, no ranking de educação mundial, né, que é a prova que avalia a educação básica, entre mais ou menos aí 80 países. Esses são dados de 2021. Então, para pensar. É um dos países que mais investe em educação no mundo. Mas está nessa posição no ranking de educação, tem alguma coisa errada, né? Então, é um dinheiro que ele é mal aplicado, ele é mal investido. Não é que a gente investe pouco em educação, a gente investe mal em educação. Beleza, eu falei aqui do contexto geral da educação, né? De escolas, da legislação, da regulamentação. Agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho que envolve os professores, que também dentro da faculdade ninguém toca no assunto. Então, enquanto professor, você pode atuar em escolas aí como professor, como segundo professor em escolas, em redes, né, de ensino que tem esse segundo professor, um auxiliar de sala, digamos assim, ou então segundo professor que cuida de alunos inclusos, também pode ser, é uma possibilidade. Você também pode atuar como assistente de educação, não diretamente dentro de sala de aula, mas auxiliando aí nos corredores, na parte administrativa, fazendo aí esse meio de campo. Ou então você também pode trabalhar cuidando de algum laboratório, de bibliotecas ou de alguma coisa específica dentro da escola. E aí, fora da escola, você tem também a possibilidade de dar aulas particulares. Antigamente era só aula presencial, hoje em dia tem vários sites, várias empresas especializadas, né, em conectar estudantes que precisam de ajuda, que precisam de professores particulares e professores que estão dispostos a investir aí o seu tempo para tirar uma graninha, né, uma renda extra e ajudar esses alunos. Então, tem muitos sites que oferecem essa possibilidade de você dar aulas particulares online. E uma terceira possibilidade para professores seria a parte de assistência educacional, né? Então, trabalhar com cursos, palestras, consultorias, aquela parte de didática ou de gestão. Então, tem vários nichos
que você pode trabalhar para oferecer consultoria, né, ou cursos para outros professores, para gestão, para escolas em si. Mas aí, dependendo da rede que você escolher para dar aula, né, tem algumas diferenças fundamentais, né, entre a rede pública e a rede privada. Primeiro, o regime de contratação. Na escola privada, geralmente é CLT, né? Carteira de trabalho, você vai lá, assina, né, o contrato de trabalho e você é contratado via CLT. Isso é o que geralmente acontece, tá? Podem sim acontecer outros casos de você trabalhar aí por horas ou com um contrato diferente, né, daquele da CLT, mas CLT é o padrão em escolas privadas. Já na escola pública tem vários regimes de contratação. O primeiro deles é o ACT, que é o admitido em caráter temporário, ou seja, você faz uma prova, um processo seletivo e é contratado durante um tempo pré-determinado, seja aí 1, 2 anos, né, e muitas vezes pode ser estendido esse prazo. Então, geralmente, né, também as regras de contratação, de salário, de deveres também são iguais às do concursado, mas nesse caso aqui você é admitido somente por um tempo fixo. Depois daquele tempo que acabou o contrato, você é demitido, precisa fazer uma outra prova para entrar novamente no serviço público. Tem também processos seletivos simplificados que não exigem a aplicação de prova, então você só se inscreve aí, pode ser por análise de títulos, por tempo, né, de serviço, experiência ou até por entrevista em alguns casos. E por fim, temos o concurso, né, o almejado aí por muitos professores, que te garante uma estabilidade. Você consegue fazer uma prova para depois ingressar no serviço público como professor ou como algum outro cargo também dentro da área de educação. E aí você tem estabilidade aí durante a sua vida toda. Caso você não faça algo muito errado, digamos assim, né? Você vai poder trabalhar por um bom tempo como professor sem se preocupar muito com demissão. E aí, dependendo se é rede municipal ou estadual, né, tem suas vantagens e desvantagens, porque o Brasil aí tem muitos estados e milhares de municípios, então não dá para ficar aí comparando cada um. Vai depender do edital, vai depender do município, do estado que você for trabalhar, da rede de ensino, né? Tem até a nível federal também. Outra diferença básica entre escola pública e privada é a gestão interna da instituição. Enquanto escolas privadas têm aí uma liberdade um pouco maior, digamos assim, de trabalhar com seus recursos financeiros, né? Para onde que eles vão direcionar, onde que eles vão investir, o que que eles vão cortar, o que que eles vão manter. Isso eu falo em escolinhas pequenas, tá? Porque grandes redes de ensino privadas também têm um controle um pouco maior. Agora, na iniciativa pública é um pouco mais complicado, porque, novamente, centralização. Quando é a rede de ensino estadual, ela que vai administrar a maior parte desses recursos, vai muito pouco para a escola e esse recurso ele acaba já sendo direcionado. Então você precisa trocar uma porta lá, consertar a porta de uma sala de aula que está quebrada. Se não é o dinheiro que é direcionado para manutenção, você não pode usar aquele dinheiro. Então tem o dinheiro para comprar materiais, tem o dinheiro para manutenção, tem o dinheiro que já é todo direcionado certinho. Isso é complicado também porque diferentes escolas vão ter diferentes demandas. Então, pode ser que hoje seja melhor eu adiar o conserto dessa porta e comprar um material que é mais urgente ou direcionar esse valor para algum outro lugar, mas aí dentro das instituições públicas é um pouco mais complicado porque tem essa série, né, de limitações que o pessoal da gestão tem que lidar. Além disso, tem a questão dos funcionários, né? Como eu disse, no emprego público tem os concursados que têm estabilidade. Então, o que acontece muitas vezes, não é regra, tá, gente? Eu não tô desmerecendo ninguém aqui, mas é verdade, muitas vezes tem professores que entram no serviço público e acabam fazendo o serviço de qualquer jeito, assim como tem em outras áreas, né, de concurso, não só na docência, médicos, funcionários da prefeitura, enfim, qualquer um que entra no serviço público tem duas possibilidades: procurar fazer um bom trabalho, correspondendo à expectativa ali do concurso que foi prestado, ou então simplesmente se escorar e fazer de qualquer jeito, afinal eu tenho estabilidade e ninguém vai me mandar embora, então para que eu vou fazer um bom trabalho se eu vou ganhar a mesma coisa? Sim, existe muito disso dentro da escola e esse é um problema que acaba impactando também na gestão, né, dos funcionários, no relacionamento entre todo mundo ali dentro da escola e também no comportamento, na produtividade e em toda a dinâmica da escola, que se você tem 2, 3 professores que não estão nem aí, que faltam, que metem atestado, isso acaba prejudicando todos os outros que trabalham ali naquele ambiente. Então eu não sei como resolver esse problema, mas é alguma coisa que a gente tem que ficar atento, não só para se preparar para essas situações, mas também
para tentar criar um ambiente um pouco mais saudável quando a gente for trabalhar aí numa escola pública. E assim como tem essa questão da estabilidade na escola pública e que algumas pessoas, alguns professores desenvolvem um péssimo trabalho por conta disso, na iniciativa privada acontece o contrário. Existe uma expectativa muito grande da gestão em cima do professor, do trabalho do professor, então se você não seguir tudo à risca, o programa da escola, você também corre o risco de ser mandado embora porque você não está cumprindo com o seu dever. Então nenhuma das duas situações é o ideal, né? Tem problemas aí para os dois lados, tanto pela iniciativa pública quanto na privada. Tem também a questão dos recursos didáticos disponíveis. Aí também, de acordo com a rede de ensino, se for uma rede grande privada, ela vai ter um programa lá bem definido, vão ter livros didáticos que ela comprou, um programa de ensino, apostilas e tal que você tem que seguir. Por quê? Porque foi definido pela gestão ali da escola, da rede de ensino. Isso acontece também dentro do serviço público. Redes de ensino municipais, redes de ensino estaduais também escolhem aí seus programas, seus currículos, digamos assim, né, para poder trabalhar com os estudantes. Então pode ser que algumas escolas, algumas redes tenham mais materiais disponíveis, né, voltados aí para a parte experimental, por exemplo, para a parte prática, ou tem algumas outras redes que economizam nessa parte e ficam mais nas apostilas, na parte teórica, mas também conseguem desenvolver um bom trabalho, tanto quanto aqueles que fazem essa parte mais prática. O problema maior é a falta de recursos em algumas dessas redes de ensino. Às vezes você não tem nem sala de aula direito para acomodar os alunos, então acaba tendo que juntar turmas, usar refeitórios, usar salas aí que não teriam nada a ver, né, com o ensino por conta de falta de recursos na escola. Ou então, se você quiser desenvolver algum projeto diferente com os alunos, muitas vezes tem que tirar do próprio bolso, né, ou correr atrás de doações, de arrecadar materiais para conseguir fazer esse tipo de atividade junto com os estudantes, já que a escola não dispõe desses recursos. E o último ponto que eu queria destacar aqui de diferenças entre redes de ensino é o currículo, a metodologia e a filosofia de ensino, que dependendo da rede de ensino muda muito, tá? Como eu falei, tem escolas que têm um viés um pouco mais prático, tem escolas que trabalham mais com o teórico, os materiais didáticos são diferentes, né? A filosofia da escola é diferente, então tem escolas que querem ensinar os alunos a viver, né, livremente no mundo, a serem empreendedores, a conseguir se virar por conta. Tem escolas que são mais focadas nas provas de Enem e de vestibular, para que os alunos consigam acessar o ensino superior, ou tem outras escolas também que têm outros objetivos, né, que não cabem aqui nesse vídeo. Então não vai ser aquela coisa bonitinha, né, que você saiu da faculdade aprendendo, não, os objetivos da educação são esses, né, você discutiu lá com os colegas, aprendeu os teóricos, dependendo da rede de ensino, eles vão ter objetivos, filosofias diferentes e também vão trabalhar de formas diferentes. Agora vamos para os pontos que atingem todo professor, independente da rede de ensino, independente de onde se formou. O primeiro deles é a questão do salário e da hora-atividade. Todo mundo sempre está discutindo que o professor ganha pouco, que o professor não é valorizado, que trabalha demais, que não tem tempo para desenvolver as atividades e realmente é verdade. Se você for parar para pensar a importância do professor, né? Como eu falei lá atrás, a gente forma outras profissões e a carga de trabalho que a gente está submetido é bem complicado para a gente conseguir ter uma boa qualidade de vida e oferecer um ensino também de qualidade para os estudantes na situação que a gente se encontra atualmente. Claro, tem algumas redes que pagam melhor que as outras, né? Que tem a questão da hora-atividade um pouco mais ajustada, um pouco mais tranquila, que você pode dedicar um tempo maior para criar suas atividades, para planejar, para corrigir, para atender alunos. Então isso acaba se tornando mais tranquilo, mas a regra, né, geral, o padrão que a gente tem é professores sobrecarregados, que ganham pouco e que acabam se frustrando muitas vezes no meio do caminho por conta disso. E esse fator do salário, da hora-atividade, junto com os outros que eu falei, com os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, acaba afetando a nossa saúde física e mental. Tem estudos por aí que chegam a concluir que mais de 50% dos professores já chegaram, né, a ter problemas de saúde relacionados ao trabalho em algum momento da sua vida. Então é algo que não envolve só essa parte do salário, da hora-atividade, mas também o relacionamento com a gestão da escola, o comportamento dos alunos, né, como que se dá essa relação entre esses três entes, né, professor, gestão e alunos, como é que é a dinâmica escolar e também como é que é o comportamento do professor, como que ele enxerga, como é que ele enfrenta, né, esses desafios do dia a dia, vai influenciar lá na frente na saúde física e mental desse professor. E querendo ou não, tudo isso acaba influenciando na nossa vida pessoal. A gente acaba trazendo os problemas da escola para dentro de casa e muitas vezes
o professor ele acaba tendo um relacionamento com a família não tão legal, né, por conta de trazer todos esses problemas para casa. Então tudo está relacionado, né, e influencia também na nossa vida pessoal. E uma última questão que envolve o trabalho do professor é a questão da formação continuada. Não existe essa cultura de aprimoramento independente aqui no Brasil por parte dos professores. O que eu quero dizer com isso? Não é que os professores não façam, né, cursos depois da graduação. Tem muitos professores que prestam aí pós-graduação, mestrado, doutorado e também cursos de capacitação menores, né, que dão certificados e tal. Mas o que eu quero dizer aqui? Que se for por conta própria, né, o professor procurar novos mecanismos, novas ferramentas, novas metodologias por conta própria, pagar curso do bolso ali, ou se especializar em uma área específica, né, tecnologias assistivas, tecnologias em educação, metodologias ativas, como eu falei, né, estratégias pedagógicas, é bem complicado. Por quê? Primeiro, a gente já ganha mal, então investir nisso também fica complicado. Segundo, o tempo. A gente não tem tempo para fazer esses cursos externamente, a não ser que a gente seja obrigado para a evolução de carreira aí no serviço público, para conseguir ganhar um pouquinho mais. E também faltam bons cursos no mercado, ou esses cursos muitas vezes eles são bastante técnicos e pouco práticos, ou seja, bastante teoria, pouca prática, pouca coisa que dá para usar realmente ali no campo de batalha, no dia a dia, ou às vezes eles são também muito específicos. A questão digital das redes sociais em sala de aula. Pô, é algo que, beleza, vai te dar um up aí na tua carreira, tu vai saber conseguir lidar bem com essa questão. Mas acaba sendo um curso muito extenso para algo muito específico e que não vai gerar um resultado tão positivo na tua aula assim. Então falta quantidade e qualidade de cursos no mercado para a gente poder escolher se especializar naquilo que a gente precisa realmente, não no que acham que é certo, né? Coisas realmente práticas que funcionam no dia a dia, no campo de batalha para resolver os problemas que a gente passa todo dia. Mas então o que a faculdade deveria ensinar para os professores antes deles chegarem no mercado de trabalho e se depararem com toda essa situação que eu falei aqui para vocês até agora? Primeiro, eu acho importante destrinchar essa questão do mercado de trabalho e das políticas de educação. Não só para a gente entender a fundo como que funciona, mas também para a gente discutir melhorias. A educação no Brasil ela está estagnada há um bom tempo. A gente não evolui nesses rankings de educação, a gente não evolui a questão das notas, né, do conhecimento dos alunos, muitas vezes aumenta um pouquinho, depois diminui e fica sempre nesse vai e vem, nunca melhora de fato. Então, sim, tem pontos que devem ser melhorados. Então a gente tem que parar para analisar o que está acontecendo e o que precisa ser ajustado aí ao longo dos anos. Além disso, eu acho importante também estudar durante a faculdade técnicas didáticas, né, e de gestão para uso em diferentes contextos, porque a gente aprende ali o basicão, né, o padrão. Tem metodologias ativas, tem tecnologias no ensino, mas a gente não aprende de fato como utilizar aquilo a nosso favor em situações críticas, em situações específicas, quando falta um recurso, quando surge algum problema. Então, trazer essas situações para dentro da faculdade vai ajudar bastante também na formação inicial dos professores. Eles vão chegar muito mais preparados para atuar no campo de batalha do que é hoje em dia. Seja fazendo uma prática pedagógica ali dentro de sala de aula, uma simulação ou alguma outra coisa que consiga, né, encontrar soluções para esses problemas que a gente enfrenta. Também é importante ensinar os professores a usar de forma inteligente a tecnologia dentro e fora de sala de aula. Mostrar ferramentas didáticas úteis para a organização, para a gestão do tempo, para trabalhar junto com os alunos, para fazer aulas diferentes com quiz, para organizar arquivos, para deixar disponível aí para os alunos, para economizar tempo, porque essas ferramentas existem, elas facilitam muito o nosso trabalho quando a gente sabe usar elas adequadamente, mas se a gente precisa aprender por conta, o processo todo se torna muito mais difícil. Eu vou fazer o meu trabalho ali como eu sei, né, passando algumas dificuldades, mas eu não vou perder tempo aprendendo um negócio totalmente novo que pode ser que melhore a minha aula, sim, mas está funcionando direitinho e eu não tenho tempo para fazer isso, então como é que eu vou fazer depois de terminar a faculdade? É muito mais complicado. Se você abordar isso na formação inicial, é muito mais tranquilo da pessoa ir evoluindo por conta própria, né? Porque você já apresentou algumas ferramentas, né, que ela pode usar como base para depois aprender a usar outras ou evoluir no uso daquelas que já foram ensinadas, que já foram utilizadas durante o período da faculdade. E por último, mas não menos importante, a faculdade deveria trabalhar soft skills, que são habilidades sociais de comunicação, colaboração, flexibilidade,
disciplina, organização e inteligência emocional. Elas são habilidades que estão relacionadas às reações ou os comportamentos, né, atitudes do indivíduo diante de estímulos externos, situações ou acontecimentos. Então, você saber lidar bem com uma situação é muito útil em situações complicadas, né, que os professores passam aí, principalmente no contexto da escola pública. Então, ensinar os alunos a ter essa maturidade, a descobrir como lidar com os problemas, não só na parte física, né, os mecanismos que eles vão utilizar, as ferramentas, a decisão que eles vão tomar, mas também a parte emocional, que afeta muito a nossa vida pessoal e também dentro da sala de aula, no trabalho com os estudantes, com a gestão. Isso também tem que ter uma inteligência emocional, de fato, né, para conseguir lidar com as situações sem se frustrar, né, ser resiliente para não desistir no meio do caminho, para não se estressar e para conseguir desenvolver um bom trabalho. Então quer dizer que tem que mudar tudo isso, né, começar a faculdade do zero, abordar todos esses problemas e para mim que já saí, que já estou atuando em sala de aula, não tem mais solução. Calma aí, que eu vou mostrar para vocês alguns passos que você pode dar para aprimorar o seu trabalho, apesar de não ter aprendido isso lá na faculdade. Primeiro de tudo, acompanhar as novidades e tendências na educação é extremamente importante para que você consiga se manter atualizado com as principais ferramentas, tecnologias e técnicas, né, pedagógicas, de organização, técnicas também de disciplina, né, para trabalhar com os alunos. Primeiro de tudo, acompanhar as novidades e tendências na educação é importante para que você tenha um arcabouço de soluções para enfrentar os problemas do dia a dia. Então, quando acontecer alguma situação, algum problema, você vai pensar, eu posso utilizar aquela técnica, aquela metodologia ou aquela tecnologia para solucionar esse problema. E claro, tem coisas que não vão dar certo, mas por isso é importante você não parar de testar essas coisas novas, né? Aprendi ali a utilizar um aplicativo que prometia ser revolucionário. Testei em sala de aula, não funcionou. Então, parar e analisar por que não funcionou. É aquela turma específica, o aplicativo que é ruim, foi a situação, né, que não era adequada para utilizar aquele aplicativo, e assim você consegue aprimorar, empregar essas técnicas, esses aplicativos, essas ferramentas no momento certo. E a partir do momento que você testa essas coisas e analisa por que deu certo, por que não deu certo, você vai estar aprimorando, né, as suas técnicas, seus processos, planejamentos, atividades e materiais que você produziu para suas aulas. Então sempre revisar esses processos, melhorar os materiais, complementar as informações que você deu para os alunos para os próximos anos que você for trabalhar, também é legal para que você consiga evoluir no seu trabalho como professor. Você também precisa trabalhar a questão do autocuidado, como eu falei, não adianta você trabalhar aí bastante, fazer um bom trabalho junto com os estudantes se a sua saúde não está legal. Então, sempre manter o equilíbrio, né? Tentar achar aí um meio termo entre fazer um bom trabalho e ter uma boa saúde, né? Desenvolver essa questão do autocuidado, analisar se você está estressado, está frustrado com alguma coisa que está acontecendo e tentar corrigir esses problemas ao longo do caminho. E por último, você também pode participar de cursos de formação continuada, como o da Prof. Academy, que eu abro inscrições de tempos em tempos, né? Para você saber quando abrem essas inscrições, é só ficar de olho no canal, que eu sempre aviso com antecedência, tá? E ali eu abordo sem perda de tempo só o que funciona na prática, tá? Que eu testei e que funcionou. O conteúdo ele tá 100% atualizado, com estratégias pedagógicas, metodologias ativas, tecnologias no ensino, né? Tem ideias e modelos de atividades ativas para você trabalhar com os alunos e também tem alternativas para escolas que têm poucos recursos, né? E outras tantas coisas que eu não vou ficar falando aqui. Mas se você está interessado nessa formação da Prof. Academy, não deixa de acompanhar o canal, que de tempos em tempos eu faço uma chamada aqui para vocês e as inscrições estão abertas e em breve vai abrir uma nova turma que vocês vão poder participar. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, comenta se você ainda não sabia dessas informações que eu mostrei aqui no vídeo, o que você aprendeu na faculdade, o que você aprendeu na prática, né? Não esquece de compartilhar esse vídeo para ajudar outros professores no seu trabalho. Um abraço e até mais.